Seja muito bem-vindo a mais um programa Movimento Empresarial, sempre aqui pela Rede Sul de TV, na parceria com a Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Olá, Rogério. Olá a todos. Tudo bem, sim? No programa de hoje, nós vamos conversar com o administrador e treinador comportamental Lino Lotti, que vai falar um pouco sobre como ele colabora com as pessoas na superação de dificuldades, traumas e mudanças na vida. Também vamos conversar com a consultora, escritora e apresentadora Perla César, uma pessoa que colabora com o desenvolvimento de pessoas e de negócios. Você sabe, as dicas de gestão empresarial são apresentadas pela Vera Brock. Também estará conosco, trazendo as dicas jurídicas, o advogado Dr. Giovanni Alves. E a novidade, a partir de agora, falando sobre constelação familiar, trazendo dicas, estará Cláudia Fortuna. Hoje mesmo, a partir deste programa. Então, Ana Paula, vamos falar sobre tudo isso e muito mais no programa Movimento Empresarial, que está começando agora. Estamos iniciando o nosso programa Movimento Empresarial e o nosso entrevistado de hoje é uma pessoa que tem uma experiência muito grande na área comercial, mas também é um homem que se dedicou a trabalhar com o desenvolvimento comportamental das pessoas. Ele é um administrador e ele tem diversas atuações na área de reprogramação mental. Esteve envolvido com a área comercial de diferentes empresas multinacionais. E, é claro, eu estou falando do administrador Lino Lotti. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Movimento Empresarial. Obrigado, Rogério. É uma honra participar desse programa com vocês. Ana Paula. Lino, seja muito bem-vindo a esse programa, o Movimento Empresarial. Saiba que é um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco e com certeza as informações que você traz contribuem para o desenvolvimento pessoal e profissional daquelas pessoas que nos assistem. Mas, para as pessoas que não conhecem ainda a tua história, a tua trajetória, conta pra gente os pontos que você vê que é mais relevante para que elas possam te conhecer também. Claro, com certeza, será um enorme prazer. Bom, quem é o Lino Lotti? O Lino Lotti é um homem que desde sempre aspirou às emoções, fiz administração, trabalhei durante mais ou menos 15 anos na área comercial, como estrategista comercial em empresas multinacionais, entre elas Johnson e Coca-Cola. E nesse período eu observei que desenvolver talentos, desenvolver recursos seria uma grande vantagem para as empresas. E eu comecei a buscar recursos para desenvolver equipes vencedoras. E nos últimos 15 anos da minha vida, eu busquei recursos para inspirar pessoas através das emoções. E hoje eu sou um treinador comportamental e busco, com missão de vida e propósito, ajudar as pessoas a desenvolver seus talentos através das emoções. Então, Lino, deixa eu já aproveitar e te fazer uma pergunta, porque tu és mestre em reprogramação mental. Eu quero te pedir para tu explicar um pouco o que é isso, porque quando a gente fala de reprogramação mental, as pessoas podem se assustar um pouco, mas o que é isso? Tem a ver com algum tipo de manipulação? O que é, afinal, a reprogramação mental? Como é que isso pode ser benéfico para as pessoas? Nós buscamos, as pessoas hoje, elas buscam entender quem elas são. Muitas vezes nós trazemos traumas de infância que muitas vezes nem nós não reconhecemos esses traumas de infância. E a reprogramação mental, ela veio justamente para isso,
para buscar o auto-reconhecimento de quem nós somos. A partir do momento que nós sabemos quem nós somos, nós sabemos aonde nós podemos chegar. Então, o meu trabalho como programador mental é buscar desenvolver recursos para que as pessoas consigam ter uma autoanálise, encontrar seus talentos, seu propósito e fazer uma trajetória com maior qualidade, com maior relevância em sua vida. Ana Paula. Perfeito, Lino. Então, dentro dessa atuação como desenvolvimento pessoal e profissional de treinador comportamental, como as pessoas chegam até você? Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas nem sabem que precisam melhorar ou desenvolver algo, mas as pessoas que normalmente, os profissionais que atuam nessa área, conseguem, por meio de ferramentas ou dos processos específicos, identificar as necessidades de melhoria. Mas como essas pessoas, quais são as dúvidas que essas pessoas chegam até você, como essas pessoas chegam até você, até mesmo para quem está nos assistindo aqui, talvez possa até identificar, poxa, eu também percebo isso, e ainda não tinha tido a noção de que isso era uma necessidade de melhoria. É importante a gente ter essa outra visão também, para que a gente possa se identificar com possíveis melhorias do nosso cotidiano e também do nosso comportamental. Verdade, Ana. Eu sempre falo que as pessoas só buscam recursos ou soluções quando estão dentro de um problema. E eu digo que as pessoas estão sempre em ciclos viciosos. E o nosso trabalho é criar ciclos virtuosos para as pessoas, né? Quando que as pessoas me buscam? Quando elas estão com problemas. Tanto na parte comportamental ou principalmente na parte comportamental, familiar, ou muitas vezes, quando estão fazendo uma transição de carreira, elas buscam um auxílio para fazer uma reprogramação mental. Que tipo de trabalho nós fazemos em relação a isso? Existem vários processos e nós temos várias expertises dentro desse processo de reprogramação mental para buscar novas oportunidades para que essa pessoa consiga se desenvolver. Entre elas, se fala muito em coaching, né, o processo de coaching, mentoria de coaching, que é uma mentoria extraordinária para o desenvolvimento pessoal. Existem processos também de reprogramação mental através da hipnose, que é um outro processo também que nós utilizamos. Existem outros processos como constelação familiar, que também utilizamos dentro desse processo de reprogramação mental. Então, cada ser humano, a gente vê qual é a necessidade dele e busca as ferramentas para que ele possa fazer essa trajetória, essa jornada nova de reconhecimento de quem ele é. Lino, muitas vezes, como a Ana Paula comentou, a pessoa nem percebe que ela precisa de algum tipo de ajuda. A pessoa está tão envolvida com os problemas dela, está enfrentando aquelas dificuldades. Na tua percepção, na tua experiência, ao longo do tempo, colaborando com o desenvolvimento das pessoas, o que é mais difícil para ajudar uma pessoa, para iniciar de fato um processo de mudança de uma pessoa que está num momento crítico, seja de transformação de carreira, seja de uma recomposição familiar? O que na tua experiência é mais difícil para começar a ajudar as pessoas? Essa pergunta é uma pergunta muito profunda e eu sempre digo que reconhecer que nós temos que buscar recursos para a mudança. Reconhecer é entender que nós temos que aprender a nos perdoar. Todos nós, a grande maioria das pessoas, trazemos dores da nossa infância. E muitas vezes nós não temos consciência dessas dores. E essas dores, elas podem se enraizarem dentro da nossa família, dentro do nosso processo de trabalho. E muitas vezes nós não conseguimos desenvolver nossos talentos porque não temos consciência das nossas fragilidades. Então, o que eu acho mais difícil dentro desse processo é a pessoa reconhecer e se permitir buscar recursos para desenvolver seus talentos, desatar seus nós. A partir do momento que a pessoa entende
que ela tem que se permitir buscar novos recursos, que ela tem que aprender a se perdoar através de ferramentas, ela consegue fazer uma vida, consegue virar a chave, ir para um outro nível mental e, com certeza, buscar novas oportunidades, tanto oportunidades de trabalho, como ter uma vida saudável, familiar, uma estrutura amorosa, de reconhecimento, de parceria com seus amigos, familiares e, com certeza, uma prosperidade em toda a sua roda da vida. Que legal, Lino. É importante tu trazer todas essas questões, né, de necessidades de melhorias, até mesmo porque aí as pessoas começam a observar, no mínimo, ser curiosos. Por exemplo, você trouxe a questão, em toda a roda da vida, daqui a pouco as pessoas vão questionar e querer saber mais o que é a roda da vida. E eu vou te fazer justamente essa pergunta, por quê? Quem não conhece a roda da vida e está nos assistindo e pensa assim, tá, o que da roda da vida eu preciso arrumar? O que é essa roda da vida? Que ferramenta é essa que pode contribuir tanto com a melhoria pessoal e profissional? Bacana, excelente pergunta, Ana. A roda da vida é uma das ferramentas que nós usamos no processo de melhoria contínua, que é um círculo onde eu coloco ali a parte espiritual, a parte de trabalho, a parte de família, lazer, entre outros. E nessa roda, eu faço uma pergunta. Que nota você dá para cada parte dessa roda da vida de você? Geralmente, as pessoas colocam que a vida financeira está lá 40%, a vida familiar está 70%. Então, identificando essa roda da vida, quanto mais essa roda estiver harmoniosa, mais equilibrada vai ser a nossa vida. Então, uma das ferramentas, a primeira pergunta que eu faço para as pessoas que passam pela nossa mentoria é: como é que está essa roda da vida? Ela está alinhada? Ela está próspera? E geralmente as pessoas buscam essa mentoria para equilibrar essa roda da vida. E nosso propósito é esse: buscar equilibrar a roda da vida do nosso mentorando. Lino, uma das questões que muitas vezes a gente percebe com relação aos problemas que a pessoa tem é de se auto-reconhecer na importância que ela tem dentro do ambiente onde ela está. As pessoas têm uma tendência de se desvalorizarem, as pessoas têm uma tendência de se achar menos, as pessoas têm uma tendência de não perceber os talentos que têm. E muitas vezes é difícil para ela sozinha reconhecer isso. Quando a gente fala de treinamento comportamental, isso também envolve esse auxiliar a pessoa a reconhecer os seus próprios talentos? Com total certeza. E eu digo que essa é uma dos principais propósitos de um treinamento comportamental, é a pessoa desenvolver os seus talentos, entender quem ela é. Eu sempre falo que as emoções inspiram as pessoas. E eu acho que a partir do momento que você reconhece quem você é, quais são os seus talentos, quais são os seus recursos internos que você tem, você para de olhar para fora e começa a olhar para dentro de você e busca desenvolver o que você tem de melhor. O que você tem para contribuir para o mundo? Qual é o seu propósito de vida? Qual é as soluções que você pode trazer, primeiro para você, depois para a sua família e depois para o mundo? Então, identificar o nosso talento é fundamental. Eu vejo que dentro do âmbito acadêmico, falta um pouco isso. Falta as pessoas entenderem, buscarem recursos de autodesenvolvimento. E os treinamentos comportamentais vieram para isso. Para fazer as pessoas entenderem quem elas são, seus talentos, e buscar, através de seus talentos, contribuir para um mundo melhor. Lino, tá muito bom o papo. A gente poderia ficar aqui conversando horas sobre isso, mas nosso tempo está acabando e eu vou pedir para você para que deixe uma mensagem final para os nossos telespectadores e ouvintes. Primeiro, eu quero agradecer a vocês dois pelo convite.
eu tenho uma enorme admiração por vocês dois, deixar a mensagem que acreditem em vocês. Acreditem que vocês são pessoas especiais, pessoas únicas, que podem fazer uma diferença no nosso mundo. Acreditar nos seus talentos. Acreditar que o mundo hoje, sim, precisa ser inspirado por vocês que estão nos ouvindo agora, que estão nos vendo agora. Vocês são pessoas que podem inspirar o mundo a ser um mundo melhor. Eu sempre falo, as emoções inspiram os seres humanos. E use as suas emoções, use os seus talentos para fazer um mundo melhor. Começando com você mesmo, com seus talentos, use para você se reconhecer. Você se reconhecendo, use esse seu talento interno para harmonizar a sua família. A sua família são suas raízes. Quando você conseguir usar seus talentos, as suas emoções para harmonizar suas raízes, a sua família, faça isso para o mundo. Use o seu propósito para ajudar o mundo. Seria essa a minha mensagem. Um abraço fraterno a todos vocês que estão nos vendo agora e que vocês possam fazer a diferença no mundo. Lino Lott, treinador comportamental e administrador, muito obrigado por compartilhar um pouco do teu conhecimento conosco e com os nossos telespectadores. E agora, vamos conhecer um pouco mais sobre gestão empresarial através das dicas de gestão empresarial com a Vera Brock. Vera Brock, é contigo. Olá, eu sou a Vera Brock e hoje, com as dicas de gestão empresarial, vamos apresentar o marketing de relacionamento, que se tornou uma das principais estratégias do mercado contemporâneo. É através dele que diversas empresas se tornam bem-sucedidas no mercado, como a Coca-Cola e muitas outras. Em resumo, cria-se um relacionamento duradouro com o cliente, de modo a fazer com que ele se identifique e confie na sua marca. Neste contexto, vamos explicar como funciona resumidamente. O poder do marketing de relacionamento tem 3 causas, 3 benefícios que caracterizam estratégias que contemplam. Número 1, aumento de LTV. O que é essa sigla? LTV significa Lifetime Value, que representa o valor de cada cliente de longo tempo. Ou seja, um cliente que compra uma vez só, ele não tem um bom LTV. Contudo, aquele cliente que compra de você há mais de 4 anos, com certeza ele tem um excelente LTV. O marketing de relacionamento, por acionar marcas e consumidores, permite que o mesmo cliente compre por muito tempo, aumentando o seu LTV e, consequentemente, retornando à empresa. O número 2, que é a expansão orgânica da marca, é um outro poder de fidelização e a expansão orgânica da marca. De fato, como clientes fidelizados indicam a sua marca, ela ganha espaço no mercado, sem a necessidade de grandes investimentos em marketing de outra natureza. Deve-se lembrar que a indicação de um amigo é muito mais forte que um comercial. Isso se baseia na natureza humana, que necessita de validação social para tomar decisões. O terceiro benefício é a estabilidade das vendas.
uma vantagem indiscutível de fidelização e estabilidade de vendas? Em resumo, clientes fidelizados pensam primeiro na sua marca, antes de ir aos concorrentes. Eles sabem que a sua marca entrega resultados, que é atenciosa para os consumidores. Portanto, conforme a quantidade de clientes fidelizados, aumenta o seu padrão de consumo recorrente e começa a se formar na empresa. Então, o marketing de relacionamento exige que você esteja atento no seu cliente, no seu consumidor. Busque trazê-lo para mais próximo de você. Além do cliente, você também não deve esquecer do marketing de relacionamento com os seus colaboradores. E aí é uma outra fase do marketing, do endomarketing, do marketing interno. Com certeza, você será um poderoso empreendedor. Vamos lá, invista no marketing de relacionamento. Gostou? Então, vem comigo para a próxima terça-feira. A gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado para o outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada. A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado criança cantando esse refrão. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça... Vamos começar este bloco do programa Movimento Empresarial com uma novidade. A partir de agora, está conosco para falar sobre dicas em constelação familiar, Cláudia Fortuna. Então, Cláudia Fortuna, dicas de constelação familiar, é contigo. Olá, eu sou Cláudia Fortuna e eu trabalho com constelação familiar. É muito interessante como que esse assunto, a constelação familiar,
faz um link com questões empresariais. Então, hoje, como é o nosso primeiro programa aqui, vou fazer questão de fazer uma abertura falando do que é constelação familiar. E eu vou começar definindo o que ela não é. O que constelação familiar não é? Constelação familiar não é terapia. Não é terapia. Mas, Cláudia, me dizem que... Sim, dizem, vai lá, procura, porque vai resolver várias questões. Sim, é verdade, vai resolver várias questões. Mas ela não é uma terapia. O efeito que ela causa é que é terapêutico. Então, ela não é terapia. Constelação familiar também não é religiosa. Não é religiosa. E isso é muito bom neste contexto. Por que isso é muito bom? Porque, então, constelação familiar não depende de crença. Ela é pautada num fenômeno físico. Sim, existe um fenômeno tão forte, tão emblemático quanto a própria lei da gravidade. Se eu pegar um objeto, tá, e soltar esse objeto, o que acontece com esse objeto? Cai. Todo mundo sabe que cai. Porque existe a lei da gravidade que assegura que os objetos caem, são atraídos pelo objeto de massa maior. Nós sabemos que isso é um campo gravitacional. Ok. A constelação, ela é baseada num campo mórfico. Este campo mórfico, ele dá forma, formato a tudo. Não basta, por exemplo, o senhor comprar aí na sua casa, a senhora comprar aí na sua casa um material para construir, sem o senhor instruir onde é que vai cada coisa. Mas eu comprei tijolo, comprei argamassa, comprei tudo. Mas não basta. Tem que ter umas instruções precisas. Vai construir de cima para baixo? Vai construir de baixo para cima? Como é que vai ser? Vai começar pelo telhado? Vai começar pela fundação? Tem que ter uma programação precisa. Este campo mórfico, que é como se fosse a fórmula para algumas coisas, depois que a primeira vez é feita uma casa, vou ficar ainda na história da casa. Depois que a primeira vez é feita uma casa, a segunda vez fica mais fácil, a terceira fica mais fácil, a quarta fica mais fácil. Tanto que muitas construtoras constroem padronizadamente. Repetem, porque aquilo funcionou, então vai ficando cada vez mais simples de fazer. Isso é uma vantagem, também é uma vantagem, e também é uma desvantagem. Porque graças a esse fenômeno, nós, seres humanos, percebemos que às vezes carregamos coisas que não são positivas nem para a nossa vida, nem para a nossa empresa. Alguém que, numa família, os homens morrem cedo. Essa pessoa começa a pensar, quando ela tem um filho homem, que talvez este filho também morra cedo. E o que vai ser dela? Vai ficar sem um filho tão precocemente? Aí o filho casou, teve um filho, e tu fica pensando, meu Deus, e o meu neto? Então, nós queremos interromper um padrão. Vem repetindo, constrói sempre o mesmo modelo de casa. Mas às vezes a gente diz, não, mas esse modelo aqui não é bom. Se não funcionou, não é esse que eu quero repetir. E aí entra a maravilha que pode ser uma constelação familiar. Porque ela tem o poder de alterar um pouco, quando é permitido, o nosso campo mórfico. Quer dizer, iniciar uma nova série de eventos. E aí algumas pessoas podem me perguntar, mas, Cláudia, se eu constelo, isso beneficia minha família? Sim, beneficia. Não existe constelação de uma pessoa. A constelação sempre envolve um clã. Numa empresa, por exemplo, envolve os funcionários daquela empresa, daquele departamento, daquele setor, ou até mesmo os funcionários que ocuparam aquele cargo. E assim a constelação tem essa maravilha. Semana que vem tem mais dicas de constelação com Cláudia Fortuna. Até lá, aguardo vocês.
Estamos de volta no segundo bloco com a nossa convidada especial, ela, a Perla César. Ela que domina a arte de liderar como poucas pessoas. Perla, seja muito bem-vinda ao programa Movimento Empresarial. Olá, Ana, Paulo, olá a todos. Gente, ela está sendo assim um exagero de amizade. Quero te agradecer esse convite, agradecer ao Movimento Empresarial, à Rede Sul, por estar trazendo um pouco mais dessa nossa história, né? Eu adoro contar histórias, a Ana me conhece, e é muito bom poder estar aqui com vocês. Muito obrigada, Perla. Gratidão por ter aceito esse convite e estar aqui conosco falando dos seus inúmeros projetos que está aí movimentando muitas pessoas, incentivando a melhoria contínua sempre. Perla, então, já que você gosta de contar histórias, conta pra gente um pouco das suas jornadas, que em seguida a gente vai falar sobre os seus projetos. Bom, Ana, a jornada da vendedora, da gestora comercial, da trabalhadora começou realmente há muitos anos. A parte profissional da minha carreira se inicia quando eu tenho 15 anos e começo então a trabalhar fora para trazer o sustento da minha mãe, do meu irmão, em um momento bem difícil da nossa vida. Mas eu acredito que isso deve ser a história de N mulheres como nós, né? E o crescimento passa pelo desenvolvimento, pela evolução, pelo aprendizado e pela educação continuada. Eu acho que esse é o grande diferencial. A gente não pode nunca desistir dos nossos sonhos e trabalhar para isso. Então, eu fui atrás das minhas formações. Sou formada em gestão comercial, tenho pós em planejamento estratégico, gosto de liderar equipes, já trabalhei com grandes empresas, com grandes marcas, com grandes nomes dentro desse mercado, a base de mais de 20 anos na base automotiva, na área bancária, e hoje, então, eu me encontro construindo uma nova carreira, né, na área da comunicação. Eu acho que a Ana, quando fala dos meus múltiplos projetos, ela define realmente essa nossa visão, né, Ana? De sermos mulheres que gostam de ligar e interligar, de fazer hubs, de construir relações, e acho que esse é um grande papel do feminino nesse processo, né? A gente faz melhores conexões, porque falamos melhor, né? Então, eu acredito muito nisso. Perfeito, Perla. Deixa eu convidar o Rogério para participar desse nosso bate-papo. Rogério. Perla, muito obrigado por estar aqui com a gente, trazendo a tua experiência, trazendo as tuas múltiplas facetas, as tuas múltiplas vivências. Mas, afinal de contas, ser líder hoje é ser múltiplo, ser líder hoje é ter interação de diversas formas, é conduzir as pessoas à medida em como as coisas vão se transformando, é se adaptar. Então, tu tens diferentes trabalhos na tua área de liderança. Eu fiquei sabendo que tu tens livros também que tratam do tema da liderança e de outros temas. Queria te pedir para tu falar um pouco sobre essa tua jornada da liderança e das tuas obras. Exatamente. Eu acho que a liderança, ela pode... Não sou favorável, sabe, Rogério, de colocarmos o preconceito de que ou você nasce líder ou você não é líder. Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente pode sim construir lideranças. E muito disso está embasado na necessidade minha, né, nessa minha inquietude. Tanto que um dos meus projetos se chama Inquietas, né? Porque eu acredito que o papel de uma pessoa que realmente quer um resultado é levantar da cadeira e fazer algo. Porque de discurso, de planejamento, tudo isso é muito lindo, mas se não sair do papel, se não houver uma tentativa, se não houver um erro, se não houver uma melhoria contínua, não vai haver resultado. E isso sempre foi uma grande bandeira minha. Se eu quero algo, eu preciso levantar, ir lá e buscar
fazer acontecer. Não consigo me colocar na posição de vítima do acaso. E isso me levou ao processo da liderança e essa inquietude de buscar essas respostas, ou melhor, novas perguntas, né? Porque eu acredito muito que cada vez que a gente encontra uma resposta, o universo vem e muda todas as perguntas, porque a gente está aqui exatamente para isso, para poder aprender novas formas de ser feliz, novas formas de evoluir e de contribuir para o todo, né? Então, na área da comunicação hoje, nós trabalhamos em um programa chamado Resolvendo Dilemas, que fala exatamente sobre isso, e o conceito dele era trazer soluções para todos e quaisquer dilemas que a nossa sociedade, que aqueles que a gente convive possam estar passando. E principalmente buscar soluções criativas, de atitude e dentro da nossa realidade, né? Parar de achar que a resposta está lá no exterior, ou que a resposta está lá em São Paulo, ou que a resposta está lá, sei lá onde. Não, a maioria das vezes a resposta está aqui, do meu lado, com uma grande empresária, com um grande empresário, com uma orientação, com uma história de vida, com uma atitude feita dentro de casa com recursos poucos, porque essa é a grande verdade. Nós somos pessoas batalhadoras que têm recursos poucos. Então, não adianta querer sonhar com a ideia de ter a estrutura da Vila do Silício. Não adianta, não é. A gente está no Brasil, a gente está vivendo um momento difícil e precisa encontrar soluções criativas dentro da nossa realidade. Esse é um dos nossos desafios, mas eu brinco sempre que o que mais me motiva é o trabalho e o desenvolvimento de empoderar mulheres, principalmente em vulnerabilidade social. E aí esse projeto é o Eu Amor, que é onde eu fiz o meu livro, e nele... Ai, Aninha, obrigada! Né? E nele, então, eu digo que a literatura veio na minha vida como um grito, né? Uma expressão da minha raiva. E, Rogério, fique tranquilo, eu considero a raiva uma emoção necessária para o processo do desenvolvimento, porque ela tira a gente do nosso estado de estagnação, né? A gente precisa ter a raiva para ter adrenalina, para ter movimento, para sair desse momento e não ser dominado por ela. O Eu Amor é exatamente isso, é uma expressão desse meu grito de necessidade de mudança, porque eu vivi em 2016 um processo muito doloroso de depressão. Eu passei, e é engraçado porque as pessoas olham para mim hoje, né, Rogério, e a gente cria essa imagem, essa autoimagem vencedora, que graças a Deus hoje ela não é só uma autoimagem criada, ela é um resultado do meu trabalho, mas não tem noção que em 2016 eu pesava 96 quilos, eu estava num processo grave de depressão e eu tentei o suicídio. E conto isso não para incentivar ninguém, pelo contrário, Rogério, eu conto isso para as mulheres perceberem que a gente consegue sim sair do fundo do poço. E esse processo está descrito nesse livro. Como é que eu fiz para sair do fundo do poço? Porque os médicos, os especialistas, toda a minha rede de apoio, que toda mulher precisa de uma rede de apoio. Sozinhas nós não conseguimos crescer, né? E essa rede de apoio, ela me trouxe muito amparo na medicina, em tudo aquilo. Mas eles não conseguiam trazer para mim e para o meu modo de pensar, Rogério e Ana, uma ferramenta. Eu saía da consulta do meu psicólogo, do meu psiquiatra, com uma lista gigante de remédios, né? E eu dizia, gente, eu só quero que vocês me digam um jeitinho, uma
ferramenta, só isso. Me diz como eu faço para sair dessa situação. Eu sei que eu tenho que me amar mais, vocês já disseram isso. Eu sei que eu tenho que parar de me culpar. Eu sei que eu tenho que pôr limite nas pessoas. Eu sei de tudo isso. Mas como eu faço isso? E aí, nesse meu grito, Rogério, de libertação, digo, tudo bem, ninguém quer me ajudar, então eu vou criar minhas ferramentas. E nasce o Eu Amor, com uma série de ferramentas, de todas as minhas experiências, de uma experiência no México, de mais de 15 dias que eu tive em uma mentoria lá, de todas as experiências vividas em treinamentos, cursos, desenvolvimento, PNL, aonde eu podia encontrar algo que fazia sentido para mim, eu trouxe e coloquei ali dentro, para que outras mulheres não precisem sofrer o que eu sofri para encontrar uma ferramenta, né? Eu acho que esse é o legado do Eu Amor, e é o que a gente leva hoje para as mulheres em vulnerabilidade social, é os trabalhos que a gente faz dentro dos subúrbios, das associações, de forma discreta, porque isso não é uma bandeira para esfregar na cara dos outros, a dor do outro não precisa ser nossa bandeira. Eu acho que a vitória do outro tem que ser nossa bandeira, né? Que a gente possa ter muitas mulheres para expor, Ana. Sim, elas, depois de já lapidadas, de já brilhantes, né? Porque a mulher é sim frágil, mas não porque é frágil de fraca, Rogério, e você é um idealizador disso, eu te admiro muito porque você é um defensor dessa ideia. Nós somos frágeis porque nós somos especiais. Muito obrigada, Perla. Muito obrigada pela tua fala e por trazer todo esse conceito que você traz no livro que está aqui. Então, quem quiser conhecer mais a obra Eu Amor, da Perla, onde ela traz muito prático mesmo, a gente lê esse livro e aí você traz numa praticidade de como encontrar caminhos para o autoconhecimento, para encontrar o amor próprio. Você está de parabéns por todo esse projeto e por todo o contexto que existe, né, por trás da criação dessa obra. Ele não foi um livro escrito apenas com teoria, mas com muito sentimento, com muita vivência, pela tua experiência e pela tua superação. E isso é o que inspira e que motiva outras pessoas a também buscarem a sair dos seus momentos ruins por meio dessas atividades, dessas ações, dessa obra maravilhosa. Parabéns por tudo que tu conquistou, pela tua superação, pelo livro que você escreveu, que é incrível essa história. Mas eu vou trazer uma pergunta referente ao não sem culpa. Você trouxe na tua fala essa questão de dizer não para as coisas que você não quer fazer, que também faz parte do processo de desenvolvimento. Então, conta um pouco para a gente sobre esse projeto do Não Sem Culpa. Ana, o mundo vai levando a gente a esse caminho, né? E essa inquietude, ela continua, porque o Eu Amor, ele é um projeto tão gigante, porque foi a construção de toda a minha recuperação. Mas é muito difícil de traduzir isso em pequenos trechos, né? Então, quando a gente fez uma pesquisa com um grupo de mais de 250 mulheres, que a gente trabalhou 40 dias de empoderamento através de um curso online gratuito no WhatsApp. Eu fiz um curso online gratuito para o WhatsApp na época bloqueava, foi em 2019, né? Limitava a 250 mulheres, e a gente então conduziu 40 dias aquele grupo, era um grupo a nível Brasil, tinha de todos os perfis de mulheres que gostariam de se desenvolver, de se empoderar, de se tornar uma mulher melhor. E ao final desse grupo a gente fez uma pesquisa perguntando para eles o que mais eles tinham aprendido dentro daqueles 40 dias de desenvolvimento e de empoderamento feminino. E a resposta nos surpreendeu, eu e a minha equipe. A resposta foi: aprendi a dizer não sem culpa.
quando saiu essa resposta, porque elas eram livres para responder, não tinha marcação, não tinha nada, era uma pesquisa livre, elas escreveriam o que quisessem. E assim, ó, mais de 80% das mulheres disseram que o que mais elas aprenderam naquele momento foi dizer não, sem culpa. Eu digo, gente, tá aí! Esse é a essência do projeto. Não sem culpa, ensinar as mulheres a dizer não sem culpa. E então a gente começou a buscar isso e a trazer outros conteúdos dentro desse modelo de levar as pessoas a oportunidade de pôr limites, né? Porque dizer não é ferir o outro, é realmente colocar limites e é sim amar a si mais do que ao próximo, né? Esse é o esquema, porque quando você diz não ao outro, você está dizendo sim a si mesmo, e isso é uma demonstração de amor. E a gente, então, iniciou essa busca, esse estudo, e fomos buscar literatura para criar esse tipo de desenvolvimento. E eu acho que, dentro desse meu crescimento na literatura, Ana e Rogério, e os N processos educativos que eu sempre trabalhei, no conceito de realmente levar conhecimento às pessoas, eu consigo ser uma pessoa que traduz conteúdos para um dialeto mais humano, mais literal, mais fácil de compreender. E a gente, então, criou os workshops, as palestras, falando sobre como dizer não sem culpa. E a gente conduz, então, não sem culpa para o trabalho, não sem culpa para pedidos que a gente não pode aceitar ou não quer aceitar, não sem culpa para parente, não sem culpa para marido. E a gente vai ensinando como as mulheres podem dizer não sem se sentir culpada, com muitas técnicas também. Porque eu acho que esse é o diferencial do meu modelo de trabalho. Tudo que eu puder transformar em uma ferramenta, eu vou fazer. Porque eu sou muito prática, né? Sim. Chamar o Rogério para o nosso bate-papo de novo. Rogério, mulher, fala demais, você já sabe disso. Mas, independente das mensagens importantes que tu está trazendo, a gente tem um tempo que ele é carrasco, né? E o tempo está se esgotando da nossa conversa. Então, a última pergunta que eu te faria justamente é uma mensagem para tu deixar para as pessoas que estão nos assistindo aqui pela Rede Sul no programa Movimento Empresarial. Bom, eu posso dizer a todos que estão assistindo, vocês são únicos e especiais. Independente do que a cultura, independente do que as nossas crenças limitantes, do que você passou, o seu passado, ele tem que servir simplesmente como trampolim para o seu futuro. Não abandone os seus sonhos, transforme ele em metas. Esse é o único caminho para a felicidade. Albert Einstein já dizia isso. Se você quer ser feliz, se agarre a uma meta. Essa é a minha mensagem para todos do movimento empresarial e da Rede Sul. Se agarre a uma meta, porque só assim a vida vai ter sentido. Perfeito, que lindo, emocionante, muito profundo e com certeza quem nos assistiu neste programa de hoje entendeu bastante da tua mensagem, do teu carinho, como você fez tudo com muito amor. Gostou? Ainda tem mais. Aguardamos vocês no terceiro bloco. Fica aí com a gente! A gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado para o outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada. A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem.
E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado criança cantando esse refrão. Água loucos, é pura diversão. Faça chuva ou faça... Olá, meu nome é Giovanni Alves, sou advogado empresarial aqui em Porto Alegre e gostaria de compartilhar contigo hoje uma dica jurídica de um tema que muitas pessoas vêm me consultar, muito recorrente nos últimos tempos. Gostaria de falar para você rapidamente do que é uma holding. O que é isso, né? Que estrutura é essa? Em linhas gerais, a gente pode dizer que a holding é uma estrutura societária que tem como finalidade, em grande parte, aliás, essa primeira que eu vou lhe dizer, foi como ela surgiu, que é a participação em outras sociedades. Isso mesmo, a holding ela tem como objetivo principal, ou quando ela foi criada, a sua ideia era ser uma estrutura para a organização societária, de modo que os sócios pudessem investir e participar em outras empresas dentro dessa estrutura. Com o tempo, a holding vem sendo utilizada para outras finalidades, e uma bastante usual é a holding patrimonial. O que seria essa estrutura, então? A holding patrimonial é a mesma estrutura societária, só que a sua finalidade é guardar ou resguardar ou proteger o patrimônio adquirido pelos empresários, por aqueles que desejam, não somente empresários, por aquelas pessoas que desejam guardar e proteger o seu patrimônio. Então, é uma estrutura societária que tem essa finalidade, deve ser bem organizada para evitar contratempos ou questões envolvendo atuações por parte de órgãos de fiscalização. Ou seja, ela tem que ser muito bem estruturada para que o empresário possa ter a segurança de estar organizando o seu patrimônio de modo a manter para as próximas gerações. Isso. Quero dizer sobre próximas gerações que a holding é um excelente instrumento de sucessão patrimonial. Muitos até dizem, Giovanni, é uma organização de planejamento tributário. Eu vou lhe dizer, no meu modo de enxergar, a estruturação do patrimônio por meio da utilização de holdings, ela serve muito mais para uma proteção patrimonial e uma sucessão destes bens que estão ali resguardados. Então, sim, a holding é um excelente instrumento para a sucessão patrimonial. Tá ok? Se você ficou com alguma dúvida, quiser conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, entre em contato, estou à disposição, vamos conversar mais, é um tema bastante intrigante, bastante interessante e muito usual. Então, se você tiver dúvida, estou à disposição para conversar contigo, entre em contato que a gente vai conversar mais. Estamos iniciando este terceiro bloco aqui com os nossos comentários referente às participações que estivemos aqui presente com os nossos convidados, tanto o Lino quanto a Perla, que são profissionais incríveis da área de desenvolvimento profissional, onde o Lino trouxe
várias informações práticas que a gente já pode, ao ouvir a entrevista dele, colocar muitas atividades em prática, principalmente a atividade de se questionar. Nós precisamos questionar onde precisamos melhorar, o que precisamos melhorar, onde nós queremos chegar para sabermos o que devemos fazer e, se caso percebermos que temos muito a desenvolver, muito a melhorar e não sabemos o que fazer e não sabemos para onde ir, é importante a gente buscar profissionais como o Lino, que atua nessa área de desenvolvimento, para que se possa, justamente mediante ferramentas e todo o processo de mentoria ou de coaching, como ele desenvolve, encontrar caminhos mais efetivos e, muitas vezes, que vão te trazer benefícios e resultados mais rápidos do que se estivesse sozinho. Né, Rogério? Ana Paula, uma das coisas interessantes, né, o próprio Lino também falou, e ele citou ali dentro da conversa que ele trouxe conosco, a questão de constelação familiar. Eu acho que é muito interessante a gente perceber como essa técnica ajuda as pessoas a, muitas vezes, enfrentarem situações que elas vêm acumulando por muito tempo. Então, por isso que a gente escolheu e recebemos com muita alegria aqui conosco para fazer a apresentação das dicas de constelação familiar, a Cláudia Fortuna. Acho que vai ser muito bacana para os nossos telespectadores também conhecerem sobre isso. A gente já, em outros momentos, entrevistamos alguns consteladores, mas agora nós vamos ter esse quadro para falar a respeito deste tema. Acho que é muito importante porque diferentes técnicas colaboram justamente para as pessoas superarem as suas limitações, superarem os seus traumas, superarem os seus problemas. E o Lino trouxe uma coisa muito interessante, que é o encaminhamento de uma solução. Quer dizer, o primeiro passo é a pessoa reconhecer que precisa. Se eu não reconheço que eu preciso de algum tipo de transformação, eu acho que está tudo certo, que o errado é o mundo, que erradas são as pessoas, eu não tenho nada para melhorar, porque afinal de contas eu sou perfeito. Se eu tenho essa percepção a meu próprio respeito, como é que eu vou receber algum tipo de apoio de alguém? Se eu não me enxergo como alguém que pode melhorar em alguma coisa. E isso é uma coisa absolutamente básica. Nenhum de nós é perfeito. Todos nós somos perfeitamente imperfeitos. E isso é que nos dá, inclusive, a característica de sermos humanos. Então, quando a gente fala de desenvolvimento humano, quando a gente fala de superação de dificuldades, quando a gente fala de crescimento, sem dúvida, isso tem muito a ver com o reconhecer as suas próprias falhas, perceber onde que é possível se crescer, se desenvolver, e aí, utilizando diferentes técnicas, e o Lino também trouxe a questão de coaching, a questão de mentoria, muitas vezes desenvolvendo um trabalho contínuo nessa linha, é possível se avançar muito mais rapidamente. Porque, Ana Paula, um olhar externo facilita muito, né? Porque aquelas coisas que a gente não percebe a nosso respeito, de repente, numa conversa com outra pessoa, começa a se perceber que existe algo para ser modificado. Mesmo porque essa questão de percepção das necessidades de melhorias, muitas vezes é mais difícil nós percebermos, porque estamos na ação, estamos executando, estamos na rotina, e a gente entra nesse flow de executar e de fazer as coisas, e muitas vezes a gente não percebe que dentro desse executar, dentro deste fazer, dentro daquilo que nós já estamos acostumados, existem muitas possibilidades de melhoria através de comportamentos que a gente tem e a gente não percebe que muitas vezes nós temos, e quem está ao nosso redor acaba percebendo e pode até gerar algum tipo de incômodo, e esse tipo de comportamento que gera incômodo não somente acontece no ambiente de trabalho, no ambiente organizacional, muitas vezes acontece com os nossos amigos, com os nossos familiares, e algumas vezes até chegam até a gente, olha, esse tipo de coisa que você está fazendo não é legal, mas a pessoa já está tão acostumada a fazer aquilo daquela forma, que fala, não, é assim mesmo, sou assim mesmo, é o meu jeito de ser.
E acaba que muitas vezes esse tipo de comportamento que a gente já absorveu e que já está acostumado e acredita por não incomodar a si mesmo, mas que incomoda os outros, já faz parte tanto da personalidade daquela pessoa que as outras pessoas acabam afastando, ou aquela pessoa acaba perdendo uma oportunidade por causa desse tipo de comportamento que a gente não percebe. Então, é bom a gente ter esse olhar externo e de alguém que seja neutro, porque muitas vezes, quando chega uma informação para a gente e é de alguém próximo, a gente acaba sendo mais resistente a aceitar essa sugestão, né? E a Perla, Ana Paula, ela traz uma visão interessante que envolve a questão do amor também, né? Do amor próprio, a questão de se reconhecer, não é verdade? Sim, a Perla, ela tem uma história de superação incrível. Ela teve que lidar com muitas situações onde ela descobriu a força interior e a partir dessa descoberta, desse trabalho, desse processo de retornar, de retomar o autoconhecimento, o empoderamento de si, ela desenvolveu alguns processos para contribuir com mulheres que possam estar passando por situações problemáticas similares às delas, ou não, ou que gostaria de desenvolver, aprimorar o desenvolvimento profissional e a atuação profissional. Ela desenvolveu alguns processos e ela escreveu o livro O Eu Amor, onde ela trabalha essa questão do amor próprio, do fortalecimento do eu, do ser, para sim estar mais potente para desenvolver as outras ações. Agora, Ana Paula, tem uma coisa muito importante que vai começar na semana que vem aqui na Rede Sul. E a gente vai só dar uma notícia assim, para as pessoas. As tardes das quintas-feiras vão ficar muito mais interessantes, porque está chegando o programa Para Elas. Conta um pouquinho para nós. Muita gratidão, Rogério. O Para Elas, ele terá o lançamento no dia 2 de fevereiro de 2023, aí um dia muito especial para a gente, que é o dia de Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes. Esse programa é um programa feito para as mulheres, onde nós teremos convidados homens e mulheres que falarão desse universo feminino, desde saúde, beleza, mercado de trabalho, estética, casa, casamento, conforto, bem-estar, mulheres na política, todas essas informações que são importantes orbitarem nesse mundo, nesse universo feminino que é tão extenso. Estou muito feliz em estar realizando essa atividade. A estreia será no dia 2/2 e com certeza com profissionais, com pessoas, com mulheres maravilhosas, com homens incríveis que estarão lá conosco para contribuir com o compartilhamento de informação e informação com qualidade, Rogério. E a Ana Paula vai estar apresentando, estamos produzindo o programa e a Ana Paula está apresentando todas as quintas-feiras, na tarde da quinta-feira, aqui na Rede Sul. Aproveite para conhecer. Dia 2 de fevereiro começa. A gente vai falar sobre isso de novo na semana que vem, mas já bota na sua agenda aí. Ana Paula vai estar conduzindo Para Elas. E com isso, Ana Paula, vamos encerrar o programa de hoje com tantas coisas diferentes aí que a gente trouxe para os nossos ouvintes. Então, uma boa semana, tudo de bom e até terça-feira que vem. Tchau, tchau. Até terça. Tchau, tchau.